chegamos ao nosso 14º Raizcast e esse Raizcast está iniciando agora a preparação do mês das mulheres, né? Então vai ser um mês somente com mulheres empreendedoras. E a nossa convidada de hoje, como é de praxe, eu vou deixar se apresentar para os nossos ouvintes e quem está nos vendo e nos acompanhando. Tudo bem? Meu nome é Liliana César, sou coach e também abri uma empresa, né, de produtos naturais, o Viver Mais Suplementos. Hoje vai ser pegar para o pessoal, diz que eu falo muito de coach, né? Então hoje vai ter que ter cuidado. Hoje o programa vai ter que ser muito bem analisado as palavras. Mas vamos lá. Conta para nós, quem foi a Liliana lá na infância? Onde nasceu a Liliana? A Liliana sempre foi uma menina de muita atitude, muito faceira, arteira, né? Sempre, nunca paradinha, né? Sempre dando trabalho para pai e mãe, né? Sempre continua. Continua. Sempre brincando, onde tinha pessoas eu não sei ficar só, né? Eu acho que o mundo é legal quando tem um monte de pessoas em roda de você, né? Então, eu sempre fui assim, né? Arteira, convidava todo mundo, não interessava a fila onde eu estava, eu sempre fazia amizade. E isso é até hoje, né? Então, essa é a Liliana. A Liliana faz muita amizade, né? E arteira, e sempre fazendo alguma coisa ou outra diferente, né? Aonde nasceu a Liliana? A Liliana nasceu aqui em Santa Maria. Santa Maria, natural daqui. Fiquei muito tempo fora, depois que eu comecei a me formar e... Sabe que é muito engraçado que nós estamos na segunda fase do Raizcast, né, que agora no estúdio da Fadisma, já é o 14º programa que eu estou gravando, e a primeira fase também terminou nos 30 programas, mais ou menos, e de todos esses programas, é raro eu lembrar que tem um santamariense mesmo nascido em Santa Maria. São pouquíssimos. Olha, eu fiquei muito tempo fora, agora eu voltei, né? Mas sempre todo final de ano passando férias em Santa Maria. Sempre. Né? Como é que foi, então? Onde nasceu, a escola que tu frequentou? Como é que foi? Eu frequentei muito, acho que era Olavo Bilac, Maria Rocha, né? E depois eu fui para Caxias do Sul. Aos 17 anos eu não queria mais ficar em Santa Maria, eu queria trabalhar. Pai e mãe sempre ensinaram a gente a trabalhar. Né? O que trabalhavam teus pais? Então? Meu pai era militar, só que o meu pai era militar, mas sempre tinha alguma coisa vendendo. Né? Meu pai sempre tinha alguma coisa oferecendo ou fazendo troca de algo. Né? Então plantava alface e trocava com a rúcula do vizinho. Então eu nasci vendo isso. Né? Minhas irmãs também, crescemos vendo isso. E minha mãe também. Minha mãe teve todos os comércios de Santa Maria. Minha mãe teve açougue, mercadinho, padaria, mercearia, tudo que tu possa imaginar. Roupa... E foi abrindo um, fechando outro, abrindo um, fechando outro. E às vezes não ficava muito tempo, porque como o pai era militar, nós precisávamos fazer a transferência, né? Que era não sei como é que chama. Sim, certo tempo tem que fazer uma transferência. Tem que fazer uma transferência para algum lugar. Então a gente sempre ia para algum lugar, né? Mas o pai cumpria esse tempo lá por causa do militar e voltava e a mãe abria alguma coisa. Qual a força dele? Aqui da... Não, é Marinha, Exército? Não, Exército. É ali da sexta... Não lembro como é que é o nome do quartel do pai. Malé. E aí, então sempre era assim. Então fechava, porque nós íamos ser transferidos. Quando voltava, abria outro negócio. Abria outra coisa. Nós somos em 4 irmãos, né? Então a mãe e o pai tinham que fazer a coisa acontecer. Então, sempre tínhamos alguma coisa. E a mãe sempre deu conta disso, né? Então, eram 3 meninas e um menino. Então, menina, tu sabe que pede muita coisa, né? Nossa Senhora, não é fácil. E aí, uma escadinha de meninas, né? Então, uma queria o sapato rosa, outro queria o verde, outro queria o azul, outro queria o lilás. Então, cada um tinha o seu jeitinho de ser, né? Então, o pai e a mãe sempre trabalhou nesse empreendedorismo aí, raiz, desde sempre, e a gente aprendeu. Tanto é que hoje toda a nossa família sempre tem alguém que tem um negócio de alguma coisa. E aí, como é que foi? Foi para Caxias? Fui para Caxias. Aos 17 anos eu queria trabalhar e não queria mais ficar dentro de casa, estudando, né? Eu também queria alguma coisa diferente, porque o pai acostumou a gente de tempo em tempo viajar. Eu também queria. Fazia um tempo que a gente estava parado, eu disse, não, eu vou para Caxias. Porque minha irmã mais velha foi para Caxias. E ela queria engravidar. E daí eu fiz uma proposta para ela. Disse assim, mana, tu engravida, eu cuido um pouco da tua filha e depois eu trabalho. Daí a gente faz um turno teu, um turno meu. E eu consigo trabalhar. É uma desculpa que eu tenho que o pai possa me deixar eu ir trabalhar. E daí ela concordou. Só que o pai demorou para aceitar.
E eu peguei R$50 da carteira dele, Rodrigo, disse pra minha mãe, disse assim, mãe, tô indo, fui. Peguei o ônibus pra Caxias do Sul com R$50, na época, sei lá. E não lembro o ano isso. Só a gente fazer um pouquinho de conta aí. E eu fui, cheguei e falei pra minha irmã mais velha, ela abriu as portas da casa dela, com certeza, né? E aí o pai disse assim, Lili, te dou 20 dias pra você estar trabalhando e eu ver o dinheiro na minha mão. Eu disse assim, tá bom. E eu bati de porta em porta em Caxias do Sul pedindo emprego, porque eu precisava trabalhar, porque agora não só porque eu queria, porque senão o pai ia me mandar de volta pra Santa Maria, eu não queria. E a Suzana também não engravidava. Disse assim, irmã, engravida logo, porque daí já é cuidava... Uma desculpa, né? Eu disse, não, já tô trabalhando, cuidando de um bebê. Só que a gravidez era 9 meses, né, Rodrigo? E aí eu comecei a trabalhar na Frango Sul. E daí na Frango Sul, na época, eu tinha que acordar 4, 5 horas da manhã para ir pra fila. Eu acordei 2h30 da manhã e disse pro meu cunhado, vou pra fila, tu vai comigo ou eu vou sozinha? Não, eu vou contigo, porque tinha medo, né? Era uma mulher. E a gente foi pra fila. Eu fui, acho que a terceira tá na fila, né? Que eles iam abrir muitas vagas para auxiliar de produção. E eu fui uma das primeiras a ser contratadas e lá eu fiquei 6 anos. 6 anos eu fiquei. E eu fui galgando de dentro da empresa de um lugar para outro, né? Nunca fiquei muito tempo num lugar só. Então, dentro da Frango Sul, né? Frango, hoje tu pensa no frango, então tem a parte do corte, tem a parte da vacinação, tem a parte do bichinho que nem é frango ainda é um pintinho, né? Então, eu passei por tudo isso. E antes do pintinho tem os ovos, então eu passei por todos esse caminho aí, né? Então, eu não tinha problema nenhum em eu estar na produção e eu queria mudar, né? Não me acostumava de ficar muito tempo no mesmo lugar, eu queria aprender sempre algo mais, né? E dentro da Frango Sul eu passei por todos os lugares. E aí teve um gerente que disse assim para mim, Lili, quem sabe eu tô com dificuldade de achar uma técnica de enfermagem, quem sabe eu pago um curso para ti e tu faz o curso. E aí eu disse assim, nem sei se isso combina comigo. Aí eu conversei com a minha mãe, ela disse assim, não, filha, tu quer uma coisa diferente? Acho que é legal. Eu disse assim, mas será que eu vou saber coletar sangue, ver gente desmaiando, né? Se tenta. Só que daí eu fui para a área da medicina ocupacional. E aí eu fui fazendo os cursos e já fui fazendo a prática dentro da própria empresa. E assim eu fui indo. E aí, como eu sempre fui uma pessoa de fazer muita amizade, então o que acontece? Eu falava com outra empresa, né, por causa porque daí eu comecei a trabalhar dentro da empresa, cuidando da qualidade da saúde dos colaboradores, não, tu chama de funcionário, né? De funcionário. Lá chama de colaborador, né? Chamava, né? Acho que deve chamar ainda. Não, chama, ainda a maioria chama. Acho que a maioria chama de colaborador. Para as pessoas que estão ouvindo, nos assistindo, que não conhecem o que ela está dizendo, é porque eu sempre chamo de funcionário, que eu digo que é uma troca entre o funcionário e a empresa, né? O funcionário com seu serviço, a empresa com seu salário. Colaboração, para mim, é quem colabora, quem não recebe. E o que eu digo que o mais importante do nome é como você trata as pessoas. Então, para mim, é funcionário. Então, eu comecei a cuidar da saúde daqueles colaboradores, e aí a gente começou a legislação começou a pegar pesado em questão de saúde do colaborador, exame admissional, essa parte burocrática, né? A questão ergonômica, e eu fui gostando disso, né? Até hoje eu gosto muito disso. E foi o que eu fiz, acho que quase toda a minha vida, né? E eu fui pipocando de uma empresa para outra e saindo de um gerente me indicando para outra empresa, aquela outra empresa do gerente me indicando para outra. Então, eu tive momentos na minha vida que eu estava em 3 empresas, de parceria, assim. Eu te empresto a Liliana só para esse final de semana, só para fazer a campanha de saúde para ti, mas depois tu me devolve. E eu ia colaborando, porque eu gostava daquilo ali. Então, essa foi o tempo inteiro, assim, né? Aí logo de Caxias eu casei e a gente foi transferido para São José, Florianópolis. E lá eu fiquei trabalhando. Logo quando eu comecei, trabalhei na BAC, é uma empresa de segurança, que hoje não existe mais. E depois logo eu fui para outra empresa, que é a Intelbras. Lá eu fiquei por muito tempo, né? Então até 1 ano e meio atrás, né? E daí eu voltei para Santa Maria. Então sempre cuidando da saúde dos colaboradores. E a questão, quando tu casou, quando foi isso? Faz muito tempo? Como é que foi? Eu tinha 26 anos. Eu fui a última a casar. Meu pai e minha mãe, quando foram no meu casamento, disseram, graças a Deus, casou. As minhas irmãs precisaram pegar autorização de pai e mãe, que casaram com 16 anos, 17. E eu casei com 26. Então eles acharam que eu não ia casar, né? E eu, na verdade, não queria casar. Eu queria ir pro mundo.
né? Eu queria rodar. Só que pai e mãe sempre com medo, né? Não, Lili, vai ficar longe da gente, não sei o quê. Daí minhas irmãs começaram a ter os sobrinhos, daí eu comecei assim, ai, não vou sair mesmo, que daí tu pega amor. Vou encalhar. Não, eu não tinha esse medo, não tinha esse medo mesmo. Mas eu queria, era voar, né? Não queria ficar naquilo ali, parecia que ia... Ficar sempre aquilo ali, pra mim, me chateava, né? Como as pessoas hoje, elas querem tipo uma regra, né? Ou casar cedo, ou casar tarde. Na verdade não existe, né? Cada pessoa, ela define o que é bom pra ela, né? Como ela no momento que vai... E quantos anos daí ficou casada? Eu fiquei casada há 9 anos. 9 anos casada. A gente era super amigo. Sabe aquele amigo que a gente não deveria ter casado? Porque a gente era amigo. Tanto é que a separação foi muito tranquila, né? Foi fazendo um churrasco. Nunca deixamos de fazer churrasco. E nós decidimos assim... Qual era a profissão dele? Ele é prestador de serviço para as empresas. Ele trata a água dos frigoríficos. Ele trata desses produtos de vitamina para os bichos, essas coisas assim, né? Meio que no meio ambiente, assim, né? E ele vivia viajando também, né? Então a gente se dava super bem por isso também, porque eu também nunca... Nós sempre fomos um casal para lá e para cá e nunca estávamos em casa, né? Ele viajava bastante, então quando eu viajava eu tinha já inventava alguma coisa, ele já chegava, sabia que eu já tinha inventado alguma coisa. E a gente não vivia como marido e mulher, a gente vivia como amigo, né? Então a gente teve a Isadora hoje está com 12 anos, né? E a gente se separou muito tranquilo. Foi uma separação... Lógico que quem mais sofreu é a Isadora, não foi a gente, né? A Isadora é o que toma a consequência disso tudo, né? Mas foram 9 anos casados. E a gente tem amizade até hoje. Né? E é isso que agora há pouco não, para quem está nos ouvindo o programa, a semana passada no programa eu entrevistei casal, né? E eles estavam falando justamente, e é o que eu falo, eu e Dona Jaque hoje, o complemento do casal, né? Para estar junto. Por isso que o casamento se torna duradouro, porque é esse complemento de manter. E pelo que eu vejo que tu tá falando é justamente isso. Vocês estavam com uma rotina, cada um a sua rotina, e isso na verdade acabou numa amizade e não num casamento. Então é tão importante para quem está nos ouvindo hoje, para imaginar, né? Bom, se nós queremos um casamento, é um entrelaço, é junto, é aquela coisa pegando os dois junto para poder manter um casamento. Porque senão, ou o casamento vai ser que nem o de vocês, terminou a amizade, que não mais estava amizade, ou vai terminar no pega-pau, né? Vai para cá, fulano, vai lá e vai dar as brigas que acontecem. Então, segredo eu vejo que do casamento é isso mesmo, é a união e estar junto nos momentos, porque conforme vai estando mais separado, se torna realmente um cotidiano. Não. Se alguém me pedir um conselho, caso ou não caso, eu vou dizer que não casa. Porque tem tanta coisa que a gente precisa fazer antes, porque tem a nossa vida individual, né? Então, quando a gente une com o outro, essas coisas têm que ser muito bem conversadas, né? E sonho, às vezes, pra gente sonhar junto, eu acho que um tem que comprar o sonho do outro, né? Porque senão não vai funcionar, né? Então, acho que tem coisas que a gente precisa fazer antes, assim, ó, ter sentimentos, emoções, conhecer, experiência antes. E depois vai ser um outro momento, entende? Casamento, pra mim, é outro momento hoje, né? Então, e mesmo assim, olha que eu casei tarde, só que o que hoje me julgando, eu procrastinei algumas coisas que eu deveria ter feito e não fiz, né? Então, depois de casado é mais difícil mesmo, né? E aí tu vai vivendo a vida a dois, não mais vida de solteiro, que tu decidiu casar, não tem mais uma vida de solteiro. E até porque são duas pessoas, vêm de duas famílias diferentes, exatamente. 2 atos diferentes. E aí tem que haver um sincronismo. Exatamente. Alguém tem que ceder alguma hora, o outro não. E aí vem toda essa questão do jogo de casal, que é o vida de casal, que esse tu não vai participar. Não, ainda não. Ainda não, esse tu não vai. Quem sabe pro futuro, né? Mas agora ainda não. Mas vamos lá, e aí com tudo isso, então, tu retornou daí para Santa Maria, passou toda essa vida, mas é legal de falar a questão da tua carreira como funcionária, toda a dedicação, tu achou que isso valeu a pena, o que tu diria hoje para as pessoas que estão ali, mas eu vou ser um funcionário, não vou me desenvolver? A minha vida toda até então, eu fui muito leal para todas as empresas da qual eu trabalhei, né? Isso eu acho que eu tenho muito forte comigo, por isso que a minha jornada de uma empresa para outro, eu nunca larguei currículo. É você me buscando com outro colega. O outro colega vem e diz para você... Um bom profissional sempre tem, né? Então,
Era essa certeza que eu tinha quando um outro gerente vinha e conversava com o meu próprio gerente, disse assim, a Liliana vai ser minha ainda, a Liliana vai trabalhar para mim. Então, às vezes, eu acabava tendo muita liberdade, eu sempre tive muita liberdade, mas eu também sempre fui muito sincera, né? Então, assim, mas eu também sempre dei o meu melhor, né? Sempre fui muito leal. Então, se tu desse para mim uma meta, Rodrigo, eu não vou te entregar só o que tu me pediu. Com certeza eu vou te entregar um pouquinho mais, né? Porque existe aquela frasezinha, né? A gente tem que amar o que faz, né? Eu amava, com certeza, o que eu fazia, né? Porque é muito mais prazeroso. Eu não reclamava. Não sei, talvez eu tive essa... Eu me identifiquei muito com o que eu estava fazendo, né? Então, e também o líder sempre me deu muita liberdade de fazer o que eu fazia. Então, por exemplo, eu tinha várias funções, às vezes, dentro da empresa. Então, dentro da medicina ocupacional, a gente lidava com tudo, né? Então, dentro do bem-estar, estilo de vida do colaborador, eu acabava também me envolvendo com a família desse colaborador, né? Então a gente acaba pegando alguns problemas de algum colaborador e ajudava de uma certa forma, tal. Então assim, eu sempre dei o meu melhor, sempre fazia coisas, sempre trazia coisas novas para a empresa. E tanto é que o meu gerente sempre dizia assim, Lili, se acalme, vamos fazer isso aqui primeiro, porque eu era, sabe aquele turbilhão assim, ó. Às vezes eu pegava um quadro, escrevia, ele até sentava, ficava me olhando. E se vamos fazer assim, 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 assim. Ele disse assim, quero ver toda a conta disso aí. Eu disse assim, não, mas se não der, a gente pega uma equipe, a gente faz. Um defeito meu é, eu quero fazer. Mas o planejamento daquilo tudo, se realmente a gente tem tempo, por isso que eu gosto do trabalho multidisciplinar em equipe, porque às vezes eu tenho a ideia, tenho a vontade, mas às vezes tem coisas que vai bater que tu não sabe fazer, né? E aí eu ia. Daí eu olhava, ele olhava para mim e disse, Lili, muito lindo. Quando que inicia, como que faz, tal. E então fazia os projetos, eu sempre pegava muitas pessoas para me ajudar, pegava muito colaborador e lá dizia para eles assim, olha, tenho ideia de fazer isso, isso, isso. Eu montei a academia dentro da empresa. Eu montei um programa vários programas de qualidade de vida dentro da empresa. Então, vacinação, programa com a família, tudo que tu possa imaginar, vacinação, doação de sangue, projeto social, um monte, tudo que envolve com saúde. Então, por exemplo, as mulheres, todo ano, né, a gente fazia um planejamento de tirar todas as mulheres, como a produção é difícil tu sair, né, então eu fazia todo um planejamento lá com o gerente de produção, eu levava todos os meus caderninhos, tinha 8 cadernos, tá, Rodrigo? 8 cadernos. E aí, eu tinha que escrever muito do que eu pensava, que eu tinha um pensamento muito doidinha, né? Então eu escrevia e dizia, ó... E aí eu lembrava das coisas que ele me falava, que eu tinha que ter um certo cuidado também, porque senão, né, às vezes atropela uma coisa, tem que ter um cuidado. Então eu escrevia lá. O fulano falou isso, cuidado com isso e isso, daí eu olhava para o meu projeto, se ele não gosta disso, ele gosta daquele outro, e aí eu ia planejando e disse assim, olha, eu tenho isso aqui. E aí agora é o novembro, né, azul ou outubro rosa. O que eu planejei, eu chegava lá em janeiro, tinha planejado toda a qualidade de vida, estilo de vida para os colaboradores, eu penso nisso aqui. E aí eu tinha que calcular em tantas horas de produção que eu tinha que tirar aquele colaborador dali, como que eu ia fazer para substituir. Então, às vezes eu não conseguia, então eu fazia lá parceria com Unimed, Sicredi, tudo que tu possa imaginar, eu batia lá na porta deles, ó, preciso de um ônibus assim, 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 para fazer tais exames das minhas colaboradoras dentro do meu pátio, que a empresa era enorme, né? E assim eu ia. Então, quando o gerente olhava para mim assim, Lili, só tu, né, aprontando-se, com certeza. Mas elas não deixavam de estar com o exame, né, atrasado, estavam em dia. Eu fiz dentro da empresa sistema para ter certeza de que elas estavam em dia com o check-up delas e os meninos também, né? Então chegou um momento que eu olhava muito para as meninas e os meninos, se Lili, tu não olha pra gente não, se desculpa. Não... E tu obrigava daí os homens para fazer o exame de próstata também? Dependia da idade, sim. E a gente era obrigado, eu se fosse funcionário, dizia, se for de sangue eu vou, senão não vou Não, relutar. A gente tinha uma equipe que era médico, as enfermeiras, técnicos de enfermagem, né? Então a gente conquistava, eu já ia... Pelo sangue, pelo sangue. Eu ia conquistar. Não, então eu ia, se o exame fosse pelo sangue, não, eu ia. era... Mas olha só, daí todo esse tempo passou, trabalhou anos dentro das empresas, o que deu para dizer, não, agora chega, agora eu vou virar empreendedor, assim? Eu tenho eu passei por uma dor, né, Rodrigo, assim, quando a empresa me demitiu ali na pandemia, eu fiquei sem chão. Porque eu fiquei assim, ó... Nunca imaginava? Nunca imaginei, porque foi a minha primeira vez. Porque eu
pulava de uma empresa para outra, então eu ia... Sempre chamando. Sempre chamando, então, tanto é que às vezes as minhas despedidas de saída de uma empresa de outra, eu tinha as duas empresas fazendo churrasco comigo, né? Então, quando aquilo aconteceu e no momento que foi, que eu passei por um problema bastante pessoal grave, eu perdi o chão, né? E aí eu realmente desmoronei, assim, né? Eu não tive condições emocionais de aguentar aquilo. Porque para mim era meu mundo, né? Eu me dediquei muito, me dedicava, sempre fui muito leal para aquilo ali. Então eu não sabia viver fora daquilo, né? Então a minha vida inteira em CLT, saí dali para eu empreender, né? Então daquele susto, eu fiquei pensando, gente, olha tudo que eu já fiz, por que não fazer para mim? Né? Então toda a dedicação, todo o foco, toda a fé, toda a coragem, a ousadia que eu tinha de fazer para as empresas, eu estou fazendo comigo agora, né? E é um desafio muito grande, porque é diferente, chega lá, tu cumpre a tua meta e final do mês tá teu salário lá, né, Rodrigo? Agora não é assim, né? Agora, se tu não se dedicou com todas as tuas metas, o salário que tu tá ganhando é tu contigo mesmo, né? Mas eu não me arrependo, eu acho que são desafios e eu acho que... E aí tem a mulher ser empreendedora, né? O desafio da mulher ser empreendedora. Então, assim, e sozinha, né? E tem a questão da sociedade, tem a questão de preconceito, de julgamento, e a gente, como mulher, tem uma coisa que é muito ruim, que é o medo mesmo, a insegurança às vezes, né? Porque eu estava sempre pautada, muito segura dentro de uma empresa, agora a empresa é minha. Então a segurança também tem que ser toda minha. Então mudou um pouco o sentimento e essa rota. Mas tá indo. Tem desafios, mas eu acho que agora eu estou ousando, né? Para as pessoas entenderem, nós estamos falando de empreendedorismo. O que foi primeiro? Tu iniciou a questão coach ou tu abriu a questão da empresa? Eu abri a questão do coach. Eu fui direto pro coach, porque eu nunca parei de estudar, né? Fui para administração, para técnico de enfermagem, depois fui para administração, fiz pós de gestão de pessoas, depois eu fiz os outros cursos de aperfeiçoamento para medicina do trabalho, né? E aí depois eu fui pro coach. Eu já estava dentro disso, assim, porque eu sempre gostei, né? De estar com alguma coisa. E aí eu me formei no coach, deu bem certinho quando eu estava sendo demitida ali, eu estava me formando como coach. Mas eu tive um tempo ruim, né? Lógico, acontece, né? Que foi a demissão, que eu tive que lidar com todas essas emoções e eu usei o coach para me levantar e disse assim, não, eu tô formada, gente, eu não perdi a minha experiência, eu não saí vazia, eu saí com muito aprendizado e sou grata por todas as empresas e até hoje por todos os aprendizados, né? E então, hoje tu é coaching que para as pessoas entenderem? Eu hoje ajudo mulheres, né? Meu nicho hoje é de relacionamento abusivo, né? Ajudo mulheres a saírem, né, desta relação que é Se nós entendermos abusiva. que a tua empresa ela é sobre suplementos, aí vem dentro do que tu fala, do que tu atuou. Uhum. Mas agora a questão de coach para um relacionamento de mulheres, sendo que tu veio de um relacionamento positivo. Te confesso que eu tinha uma curiosidade para saber que tu, nesse lado, né, eu digo, bom, ela teve um relacionamento ruim e ela jogou essa experiência que passou para agora. O que aconteceu? O meu casamento foi maravilhoso. A gente se separou, e só que o que eu tive de experiência ruim foi de um namorado. Né? Então, porque geralmente a gente pratica pela dor, né? Alguma coisa. Então, e foi uma dor. E eu imagino, e aí eu achei que era no casamento. Como tu me falou casamento, por isso que... E para as pessoas entenderem o programa, eu não estudo, eu não vejo como é que é a vida anterior. É justamente na conversa que a gente vai fluindo. Eu tive um namorado e foi muito rápido, assim, relacionamento abusivo, né? Completamente psicopata, assim, né? Então foram 3 meses, assim, foi muito rápido a questão, né? Então conheci o rapaz e tava tudo indo tranquilo, só que eu sempre fui uma mulher de me posicionar, de ter opinião, então eu sempre tava questionando ou indo contra alguma coisa. E tem homem alfa que não... E tem homem alfa que não aceita isso, né? Então, assim, eu sempre fui uma mulher de muita posição e de muita opinião. Então, se eu digo pra ti, e mesmo no trabalho, tá? Eu digo, se tu me pede uma coisa, eu vou dizer pra ti, Rodrigo, eu não gostaria de fazer. Mas se tu tá me pedindo, se isso é importante pra ti, beleza, mas o meu pensamento é sobre isso, isso, isso. Então, assim, tanto na minha vida individual, pessoal, com minhas filhas, com qualquer um também,
Eu disse assim, não vou, não quero ir, não gosto, não... Sempre tive forte opinião, né? E então ali não deu certo. E eu quase perdi minha vida, na verdade, né? Ele tentou me matar, eu tive que ficar fugida, tive que me esconder. Então foi um processo muito doloroso, assim, né? E realmente foi rápido, né? Quando eu tomei consciência de que eu estava num relacionamento abusivo e que eu não sabia como sair daquilo ali, como que eu faria, porque quando tu tá dentro de uma bolha, de uma teia, que é o relacionamento abusivo, às vezes tu não vê saída. Porque tu tem medo do julgamento, né? Aí eu fiquei pensando assim, isso que foram só 3 meses, tá, Rodrigo? Eu fiquei pensando assim, ó, pô, olha só como é horrível isso, né? Mas eu falo isso tranquilamente no meu outro, né? No meu outro Instagram lá, né? Eu achava que eu poderia mudá-lo. Eu disse, não, eu sou a Liliana. Eu vou mudar ele. Ele vai se apaixonar por mim. Né? Só que o que eu entendo, só que hoje, saindo dessa bolha, eu entendo que o abusador não quer saber disso. Né? Ele nunca vai gostar de você. Ele quer o benefício que você dá. O status, a humilhação. O abusador, ele gosta de ver a mulher sofrendo, a mulher chorando, a mulher sendo humilhada. É isso que faz ele bem, né? Então, quando eu comecei a dizer não para algumas coisas, ele começou a realmente dar sinal de que era completamente abusivo. Só que eu não saí com vergonha do que os outros vão dizer da Liliana. Pô, a Liliana tem tanta amizade, a Liliana ajudou tantas famílias. Bom, dentro de muitas empresas, eu ajudei outras mulheres também, assim, descobri que outras mulheres também estavam em relacionamento abusivo. Então, eu fiquei com aquele orgulho dentro de mim, assim, não, vou tentar mudar, isso não pode ser para mim. Então, eu bloqueei esses pensamentos, né? E existe uma coisa que não dá tempo a gente falar aqui, que se chama baixa estima, né? Então, também tinha isso. Enfim, para encurtar, quando eu disse não, né? Ele não aceitou meu não. E a gente foi pra polícia, eu tive que chamar a polícia, ele me trancou dentro de casa, eu tive cárcere privado, eu sofri todos os tipos de abuso, então ele tentou com certeza me matar e não conseguiu porque eu gritava, enfim, foi todo um tranco horroroso. Por isso que hoje eu atendo essas mulheres, porque eu vivi essa dor e eu sei o que é essa dor e também sei como a gente sai disso hoje, né? Então, mas tu notou que, como eu falo na questão coach, que eu sempre digo que o coach é aquele, e essa é a minha briga que eu falo, o cara não fez nada, não teve aquilo e vai ensinar os outros. Nós estamos falando de uma situação diferente. Tu passou pelo momento, tu teve aquilo ali, tu superou isso e tu traz para elas a experiência que tu teve e a visão dela. Então é diferente do coach que eu critico. Então nós estamos de bem, viu? Não, nós estamos de bem. Sabe a experiência para trazer para os outros. Não, mas eu tinha certeza que era só tempo. Era só tempo. Era só... Então, assim, as mulheres que eu atendo, é exatamente isso, assim, ó. Ajudar ela a dizer que ela tem o potencial dela. E tem muitas hoje que tu atende? Muitas. E eu vou te dizer assim, né... Eu atendo, às vezes as pessoas têm esse julgamento, assim, é uma pessoa simples, né? Não, eu atendo pessoas que hoje eu tenho que fazer um atendimento 2 horas da manhã, porque o marido não pode ver, porque é pessoas importantes, de cargo importante, entende? É conhecido, entende? Sociedade, não é sociedade, alta sociedade, baixa sociedade. É tudo. Não tem, é ser humano, Não, né? é ser humano, exatamente. Então, o que eu ajudo? A potencializar tudo que a mulher tem. Quando a mulher descobrir o poder que ela tem, ela não vai deixar nenhum homem mais falar qualquer coisa. Ela diz assim, não, tu tá errado. Essa não sou eu. Essa aí é o que tá na tua cabeça, não na minha, entendeu? Então, é isso, assim, ó, eu ajudo essa mulher a se reerguer, a buscar porque algumas mulheres são dependentes financeiramente, né? Então, eu ajudo elas a fazer um plano para sair disso. Então, assim, a gente abre vários caminhos para essa mulher, né? Então, o que a gente faz é um detox mental. Ressignificar essa dor, porque é uma dor. Rodrigo, viver aquilo ali, eu não desejo para um inimigo, apesar de que eu não tenho, tem, né? Tem lá o dito cujo lá, mas eu não desejo isso para ele, para tu ter uma noção, tu entende? Porque é dolorido demais. Então eu consigo conversar com essa mulher vem e desabafa para mim, eu sei o que ela tá falando, porque eu vivi. Eu tô entendendo a dor dela. Eu tô entendendo que ela não vai contar para a família dela ou para alguém porque ela tem medo do julgamento. Lili, o que vão dizer de mim? Como que vai ser minha vida daqui para frente? Como que vai ser? É um passo de cada vez. É o que eu tô fazendo hoje na minha vida. Entende? Então hoje eu comecei como coach e logo eu fui vendo assim, calma aí.
Quais são minhas qualidades? Entende? Que vai abrindo a tua mente, assim, não, eu consigo isso sim, por que não abrir a minha própria empresa? E lá na nossa mentoria que a gente começa a conversar, né, Rodrigo? Então tu começa a abrir a mente assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Então eu gosto da área da saúde, gosto de ajudar, né, as pessoas a terem estilo de vida saudável, a cuidar com a sua saúde mental, emocional. Por que não também ir entrar para dentro da saúde de suplementação, de produtos assim? Porque foi um passo também na minha vida quando eu saí do trauma, eu também tive que usar vitamina. Eu pesei, para tu ter uma ideia, 49 quilos. Eu não comia. Não tinha fome. Quando eu via passar horas, já tinha passado, não sei, mais de 18 horas, não tinha tomado um gole de água. Pra tu ver o tamanho desequilíbrio emocional, né? E a gente não se dá conta disso, entende? Então o que eu falo pra essa mulher? Calma, vamos diminuir esse tempo de sofrimento aí, porque a gente não precisa disso. Vamos acordar. Aí a gente coloca meta, planejamento, visão de futuro, onde é que tu quer chegar, o que tu quer pra tua vida, né? Então pega tudo isso que é ruim na tua vida e vamos transformar em quê? Em coisas boas. Então tu sabe que essa dor aqui tu não quer mais, né? Sei. Então beleza, o que tu vai fazer para essa dor não acontecer mais na tua vida? É o que a gente faz, né? Então é a rotina. Hoje uma mulher que sai de um relacionamento abusivo, ela tem que ter uma nova rotina, ela tem que ter uma agenda, né, de autocuidado. E o suplemento entra nessa história, né? Então uma coisa linka a outra, para ver que a questão empreendedorismo, negócio, geralmente vem isso aí mesmo. Então é muito legal a gente ouvir a história de cada um, ouvir como é que as empresas, para entender. E eu confesso que no teu caso eu ainda não entendi a questão do coach. E agora hoje eu entendo muito bem que com certeza está com um doutorado nessa área. Doutorado. Isso é o que eu falo. Sei exatamente quantas horas tu chora por noite, sei exatamente o que tu sente sobre o julgamento, sei exatamente o que tu sente como mulher no sentido de não ser amada, né? Então a mulher, ela gera várias emoções. Então o que acontece? Uma das coisas que a mulher precisa ser validada, né? Reconhecida. A mulher gosta disso. Qual é a mulher que não gosta disso? Né? Então, por que não? Só que o que acontece é que a gente tem que estar com a pessoa certa. E como escolher a pessoa certa? Tu só vai saber escolher a pessoa certa, Rodrigo, quando você saber quem que é você. E a mesma coisa que eu falo às pessoas do empreendedorismo, né? Não adianta ela querer 500 pessoas na volta dela dizendo que ela é boa, que vai fazer, porque se ela não acreditar nela mesmo, se ela não vê o potencial dela e os defeitos dela, então não tem. E isso é uma coisa bem importante, assim, Rodrigo, que tu falou. No pós-término de relação abusiva, muitas pessoas dizem assim, ó, sai, vai pra festa, vai se divertir. E eu te digo que não. Ao contrário. Ao contrário. Sabe por quê? Você tá vulnerável demais. Entendeu? E aí você tá com uma energia negativa muito grande. Então assim, ó, tu tá ferida. Aquilo é uma dor gigante, né? É uma dor no peito que tu quer arrancar com a mão e tu não consegue. Então o que eu faço hoje? Eu digo pra essa mulher, respira, vamos pra casa. Vai pra dentro da tua casa. Lília, eu vou morrer chorando. Não tem problema. Luto, isso é um luto. Você precisa viver esse luto. Você tá fazendo o quê? Pega a tua dor e transforma em cura. Ela tá doendo ainda porque você não tá curado. No momento que você lembrar e falar sobre isso, é porque você já tá num processo avançado. Entende? Então hoje tem várias pessoas, Lília, como que tu consegue falar tudo que tu fala? Porque pra mim já se transformou. Porque eu já transformei isso. Entende? Então, o que eu tô transformando? Eu quero que a minha dor seja para você um exemplo do que você não tem que fazer. Entende? Então, assim, ó, vem pra dentro de casa, chora, não tem problema. Esse é teu momento de chorar. Só que no momento que tu chorou, para e pensa, é isso mesmo que eu quero? O que vai ser? Como que eu vou fazer? Todos os dias, Rodrigo, o que tu faz? Tu acorda, né? E o que tu escolhe? Logo quando tu acorda. Uma escolha? Uma escolha. O que tu faz quando tu acorda? A primeira coisa eu já penso em alguma coisa nova, uma criatividade, alguma coisa do negócio. Eu vou sempre esse lado. Exatamente. E aí, nesse processo, o que tu tá fazendo? Tu tá se vestindo, não é? Aí tu tá colocando uma roupa. Aí tu tá escolhendo a roupa, né? Tu tá escolhendo, o tênis amarelo lá, o tênis vermelho, a camiseta azul, a bermuda não sei o quê, não é isso? Isso aí. Isso não é uma escolha? Os teus pensamentos também são uma escolha. Então, quando a gente tá dentro de uma bolha, de um relacionamento abusivo, quando a gente sai, que tem muita dor, o pensamento também é uma escolha. Então, hoje eu escolho chorar. Pensar ou coisa. Hoje eu escolho correr.
Hoje eu escolho dizer que me amo. Hoje eu escolho ir pra frente do espelho e dizer um monte de coisa positiva pra mim. Hoje eu escolho qual é o pensamento que eu escolho do dia hoje pra mim? É uma escolha. Então, se eu escolho a roupa para vestir, eu também consigo escolher os pensamentos que eu vou ter sobre a minha pessoa, sobre o meu futuro. Por entende? isso que tem a frase que a vida foi feita por escolhas, né? Exatamente. A gente escolhe qual caminho que vai trilhar. Dentro dessa vida, você tem uma escolha. Ou você vive depressiva, Ou você luta ou e vive. você luta e vive por... E eu vou te dizer, após quase perder a vida, e eu fiquei 15 dias sem voz, porque ele tentou me enforcar, eu fiquei 15 dias. Dentro de 15 dias, eu fiquei pensando assim, ó, que sem graça morrer dessa forma. Já pensou? Para e pensa, eu fiquei pensando assim, ó, pensei na minha morte, no luto, porque é um luto, né? Então, quando eu estava me recuperando, eu fiquei pensando, nossa, morrer dessa forma é muito idiota. Tem que aproveitar algo, fazer algo que seja de fundamento. Exatamente. Então, assim, ó, tu entende que tu tá tendo consciência sobre a tua vida e aonde tu tá e o que tu quer fazer, então tu não tá na tua melhor versão. E isso bate com o que eu falei hoje, no nosso dia da gravação, no story que eu coloquei. Que se a gente fugir dos problemas e não souber enfrentar, a gente não vai desenvolver e não vai crescer. Exatamente. Então não adianta. Então eu decidi enfrentar. É isso aí. Então, em vez de tu chega lá e dizer assim, não, vai pra balada, vai, o amor cura com outro amor. Não vai conseguir esquecer e vai ser vulnerável para pegar qualquer um também. Exatamente. Vai dar problema. Então, e o primeiro que der a primeira palavra ali vai achar que aquilo foi uma maravilha. O primeiro homem que chegar pra dizer assim, nossa, tu tá linda hoje. Ela já acha que foi aquilo ali. Entende? Exatamente. E ela não tá tendo condições psicológicas daquele negócio, porque a emoção dela tá ferida, né? Nunca recebeu aquele elogio. Entende? Então por que a gente vai para dentro da nossa casa? Porque a gente vai pensar em tudo isso, o nosso comportamento, nossas atitudes. Passar pela dor para superar essa dor. Exatamente. É isso aí. Agora eu vou dizer o seguinte, com essa nossa finalização, deixa uma mensagem. O que tu deixaria hoje, uma mensagem para as mulheres? Para as mulheres, a mensagem para as mulheres é o seguinte: use de todo o seu potencial. Se posicione, dê opinião, não fique com vergonha. Se tu não sabe algo, procure buscar. Por exemplo, Lili, quais são... uma coisa que hoje, o que eu faço, né, Rodrigo, assim, ó, existem os pontos fortes e os pontos fracos, né? A maioria das vezes a gente faz o quê? Foca nos pontos fracos. Hoje eu tô totalmente nos meus pontos fortes. Não tô deixando de olhar para o meu ponto fraco. Mas, ao mesmo tempo, o que eu faço? Eu potencializo algo forte em mim e, com isso, eu vou lá e digo assim, ó, vamos melhorar um pouquinho aqui? Então, é isso. A mulher consegue, tá? A hora que ela descobriu o poder interno, a essência dela, que ela nasceu para ser realmente... A mulher, hoje, se ela descobrir todo o seu potencial, ela vai dizer assim, ó, por que eu não fiz isso antes? E eu vou te dizer, mulher pode ser líder, mulher pode ser gerente, mulher pode ser dona de negócio, a mulher pode ser o que ela quiser, ela vai conseguir, porque ela tem um desejo e ela tem essa capacidade. Então essa é a frase para as mulheres, faça. Eu vou completar dizendo que, como eu falei, eu sempre digo, a mulher, na verdade, dentro do lar, ela é o alicerce, é ela que faz. E eu acho muito legal que tem uma foto de uma aliança que coloca a aliança do homem de pé e a aliança da mulher deitada e ele encaixado ali. Então, nunca a mulher vai ser menos, na verdade, a mulher vai ser a âncora do casamento. E é verdade sobre isso. Quando a mulher descobriu o potencial dela, isso visto por Dona Jaque, tudo que nós passamos e como foi, ela viu o potencial dela hoje. Quem sofre sou eu, né? Não posso dar opinião mais. Mas isso é muito legal, muito show. Então, agradeço a tua participação, vim aqui. Foi um programa muito especial, até para essa lida agora, o mês das mulheres. As mulheres, elas realmente têm que se valorizarem. E é uma luta que eu digo que, na verdade, não é uma luta... às vezes confundir a questão da mulher, mas sim uma luta, eu acho que de dentro da mulher, para ela saber o potencial que ela tem e ela mesmo fazer o que tu diz, né? Descobriu, quando ela se descobrir, ninguém segura uma mulher, né? Não, ninguém segura. Exatamente. E aí quando vem uma humilhação, quando vem algo para ofender, não vai ofender. Ela vai refletir. Você segura de si, né? Mas ela vai aquilo vai entrar aqui e sair ali. Exatamente, porque ela sabe quem ela é. Né? Exatamente. A pergunta que eu sempre faço, né? Quem é você? A hora que toda mulher souber responder quem sou eu... Mas isso até não é nem para mulher, eu digo para todo mundo, né? A pessoa, a hora que você descobrir, tiver segurança, certeza e confiar em si mesmo, ninguém derruba, ninguém segura mais.
Então, muito obrigado. Para Eu quem que está nos agradeço. ouvindo, quem está nos assistindo, também obrigado por mais esse programa aqui. E eu vou encerrar o meu programa com a minha velha frase. Fiquem com Deus.